Olá, olá, bom dia! Gente, sejam bem-vindos à nossa próxima aula, tá? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre produção textual. Eu me recordo que na semana retrasada eu havia passado uma produção textual, não é? E coloquei como prazo para entrega hoje, não é? E vocês tiveram 2 semanas então para ir produzindo e tirando dúvidas no privado, né? Via WhatsApp. Algumas pessoas me enviaram, eu fui dando algumas dicas, né? Revendo algumas questões. E aí, hoje eu gostaria de discutir com vocês a temática, né, do tema, como que vocês poderiam ter feito. E aí vocês podem questionar por que não foi feita essa aula antes, né, para depois vocês produzirem os textos de vocês. Não havia nenhum problema porque nós já vimos outros textos antes, né? Nós já discutimos outras temáticas antes. Eu já mostrei como que a gente organiza o gênero redação do Enem, como que a gente estrutura, como que a gente faz. Então, este aqui, embora eu esteja apresentando depois que vocês fizeram, né, de alguma forma vai ajudá-los nas próximas produções textuais, tá bom? Passando ao nosso próximo slide, o que foi que eu fiz? Eu trouxe um texto, né, como exemplo. E aí, relembrando, a temática que eu havia passado para vocês é os limites entre a estética e a saúde. E aí eu trouxe um outro modelo de redação, e aí o que eu quero propor, né, nesta aula? Eu quero analisar este texto, mostrar como o autor do texto organizou sua tese, estabeleceu sua tese na introdução, como que ele retoma o seu ponto de vista nos parágrafos de desenvolvimento, né, e como que ele finaliza o texto. Então vejam bem, percebam que aqui nós estamos tratando dos limites entre a estética e a saúde. Vocês já observaram que no Enem ele tem uma pegada de trabalhar problemáticas situando-as no cenário brasileiro. É sempre no final tem a expressão no Brasil, não é? Apesar de nós não estarmos do tema, né, não ter situado essa problemática no Brasil, isso não impede de nós produzirmos um texto e, na nossa argumentação, trazer isso para a nossa realidade, né, para o nosso contexto. Tá? Então, à medida que eu for analisando esse texto, eu vou fazer 2 coisas. Uma é mostrando relembrando como é que a gente organiza o texto, redação do Enem, como é que a estrutura desse texto, né, como é que ele deve ser produzido. E o segundo ponto é mostrando como que o autor vai articulando, né, as ideias e vai costurando a sua argumentação e assim estabelece sua tese, defende sua tese e soluciona a problemática que ele vem defendendo desde o início. Então, relembrando, o gênero redação do Enem, ele faz uso da tipologia dissertativo-argumentativa, não é? Nesse tipo de tipologia, os textos que são argumentativos, o que eles vão fazer? O autor, nesses textos, em que
em que ele precisa argumentar, ele precisa estabelecer uma tese. No Enem, relembrando, a tese é igual ao ponto de vista. Então, toda vez que nós falarmos de tese, nós vamos estar falando de ponto de vista. Como no Enem, né? No certame, fala-se em tese, nas orientações, né, dos materiais, que inclusive eu enviei para vocês alguns materiais, vamos optar pela nomenclatura tese, tá bom? Dessa tipologia que é argumentativa. Então, resumindo, é preciso estabelecer uma tese, um ponto de vista. Onde é que eu preciso encontrar esse ponto de vista, né? Na minha introdução. Quando eu ler o texto de vocês, né? Quando eu tiver acesso ao texto de vocês, eu preciso perceber que no parágrafo introdutório vocês conseguiram introduzir a temática, vocês conseguiram delimitar a temática na discussão, e eu preciso perceber na introdução o ponto de vista que você vai defender. Olha só, gente, é muito importante no primeiro parágrafo que vocês estabeleçam a tese, porque o que vai ser produzido depois, os parágrafos de desenvolvimento, eles vão defender um ponto de vista. E se você não estabelece esse ponto de vista, a sua argumentação ela vai ficar solta, porque não está defendendo nada, certo? Então, atentem-se para isso. A introdução de vocês é para vocês contextualizarem o tema cobrado. Em cima dessa contextualização, vocês têm que se posicionar. Vocês precisam estabelecer o ponto de vista de vocês, a tese de vocês. Então, sobre este tema, os limites entre a estética e a saúde, nós vamos analisar aqui um texto, né, e ver como que o participante, o candidato, estabelece esse ponto de vista referente à temática cobrada. Então, vamos lá. Observem que ele não colocou título, relembrando, né? No Enem, o título é opcional. Se você resolver criar um título, você coloca na primeira linha e já começa a escrever normalmente na segunda linha. Não precisa pular linhas. Geralmente, nos vestibulares, por serem poucas linhas, a gente não precisa estar pulando, né? Inclusive, tem alguns vestibulares que penalizam, né? Você pular linhas, né? Tiram pontuações suas. Então, a gente evita pular linha, tá bom? Então, vamos aqui. Se colocar o título, escreve na primeira linha e continua na segunda normalmente, tá certo? Vamos lá. No filme... desculpa, vamos recomeçar. No filme americano O Amor é Cego, a personagem Rosemary é uma mulher acima do peso que sofre com julgamentos por conta de sua aparência. Percebam que aqui ele já situa a questão da estética, né? Devido a esses preconceitos, ela constantemente pensa em tomar alguma atitude para modificar o seu aspecto corporal. Continua aí falando da questão da estética. Fora da ficção, é fato que a problemática apresentada no filme aplica-se à sociedade contemporânea. Percebam que até aqui ele não estabeleceu a tese, ele apenas está contextualizando o tema, para que quando eu, leitor, né, tenha acesso ao teu texto, eu diga, mesmo que não aparecesse o tema aí
da produção textual, mas quando eu tiver acesso a esse parágrafo introdutório, eu possa perceber que o tema ele vai falar sobre estética e saúde, né? Sobre os limites entre essa relação saúde e estética. E a gente percebe que até a palavra contemporânea, até aqui, o aluno ele conseguiu contextualizar essa questão da estética, né? Muitas vezes, muitas pessoas recorrem a procedimentos estéticos porque sofrem preconceitos, e ela utiliza o repertório do filme para fazer uma relação com a sociedade. E aí o candidato afirma que essa problemática do filme aplica-se à sociedade contemporânea, sobretudo pela ausência de um pensamento crítico em relação ao que de fato deveria motivar a busca por um padrão corporal. 2 pontos. O que deveria priorizar, ou o que deveria motivar essa busca era a priorização da saúde em vez da estética. Nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre os fatores que favorecem esse quadro. Então, gente, qual é a tese do autor? Primeiro, ele contextualiza, falando de estética, né? Para ele vai defender que deve-se priorizar a saúde em vez da estética, tá bom? Só que para ele, muitas vezes, no ponto de vista dele, a tese dele, no seu ponto de vista, muitas pessoas acabam priorizando a estética no lugar da saúde, certo? Muitas pessoas acabam se submetendo a determinados procedimentos estéticos pela ausência de um pensamento crítico em relação a esses limites que tem que ter, esses limites que tem que haver entre estética e saúde. Então, a tese dele vai ser esta: falta um pensamento crítico das pessoas, por isso que elas são influenciáveis e se sujeitam a esses procedimentos que acabam colocando a vida delas em risco ou a saúde em risco, tá? Então, vejam bem, ele estabeleceu a tese, né? Esse problema de não estar havendo um limite entre saúde e estética é porque está faltando um pensamento crítico em relação a esses limites. E aí, se ele estabelece uma tese, o que eu preciso fazer agora no desenvolvimento? Eu preciso defender esta tese. Quando eu falo defender, é comprovar. É como se não. Nesse texto, né, na redação do Enem, ou nos textos nos quais a gente faz uso da tipologia argumentativa, há uma finalidade de persuasão. O produtor do texto, o autor do texto, quando ele estabelece o seu ponto de vista, ele ao mesmo tempo quer convencer o leitor de que o seu ponto de vista está correto. E aí é que entra o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, eu vou retomar o que eu disse na introdução. O autor desse texto ele vai ter que provar, ele vai ter que comprovar, ele vai ter que defender, né? Mostrando para mim, por meio de exemplos, por meio de reportagens, por meio de um repertório sócio-histórico para embasar, para fundamentar a sua argumentação e defender o seu ponto de vista, ele vai ter que comprovar para mim que é essa falta do pensamento crítico que está fazendo com que muitas pessoas priorizem a estética e não a saúde, comprometendo assim
muitas vezes a sua saúde, né? Colocando em risco a saúde. Vamos ver como é que ele defende. Bom, gente, dando continuidade, nós vamos agora para o segundo parágrafo do texto, tá? Vamos ver como é que ele retoma o que ele falou lá na tese, como que ele vai defender o ponto de vista dele, como é que ele vai comprovar isso para o seu leitor, né? Então vejamos, ele diz o seguinte: nessa conjuntura, consoante Adorno e Horkheimer, filósofos da escola de Frankfurt, a busca por uma estética corporal está vinculada a uma sociedade que pauta seu bem-estar em padrões comportamentais impostos por mecanismos e instituições dominantes. Sob essa perspectiva, os grandes meios de comunicação, nos quais estão incluídos as revistas e os editoriais de moda, por exemplo, buscam convencer o corpo social de que o belo reside nas normas e nas regras ditadas por estes mesmos meios de comunicação, fazendo com que os indivíduos passem a desejar ter corpos sarados, magros e esbeltos, não porque isso seja saudável, mas antes de tudo, para satisfazer o desejo de ter um aspecto corporal validado por todo o corpo social. Então percebam que quando ele afirma lá na tese, ele se posiciona dizendo que falta o senso crítico, né? Aí ele vem para este parágrafo e começa a mostrar que muitas vezes as pessoas elas compram essa ideia que é vendida pelos grandes meios de comunicação, e aí ele cita dois, né? As revistas e os editoriais de moda, principalmente, né? E aí ele mostra como que esses grandes meios de comunicação impõem um padrão, entre aspas, né, que deve ser seguido. E aí as pessoas vão comprando essa ideia, vestindo essa ideia e acabam se submetendo, né, se sujeitando a vestir, né, a vestir esse discurso que muitas vezes pode trazer riscos à saúde. E por que isso acontece? Por que elas compram essa ideia? Porque está faltando esse pensamento crítico das próprias pessoas. E aí, quando ele fala dessa influência dos grandes meios de comunicação, como que eles conseguem ganhar as pessoas, isso de alguma maneira vem comprovar essa falta de um pensamento crítico das pessoas frente a essa problemática, né? a essa temática dos limites que se deve haver entre saúde e estética. Então, qual o primeiro argumento o autor usa para comprovar, defender sua tese? Gente, o que eu gostaria de sugerir agora, né, a partir das próximas produções, para que vocês façam? No canto da folha, atrás da folha ou em outra folha, vocês vão fazer o seguinte sempre. Quando vocês fizerem a introdução de vocês colocam aquela pergunta: qual é a minha tese? Porque eu já recebi tantos textos que não tem tese. E aí eu pergunto para o aluno, para ele ter consciência, né, para ele estar ciente do que ele quer escrever, do que ele quer defender, o que ele está querendo defender. E aí eu pergunto, aí ele diz: eu vou defender sobre isso. Aí eu pergunto: mas isto está escrito no seu texto ou você verbalizou agora, oralizou agora? Então tomem esse cuidado, atentem-se para isso. Na introdução vocês precisam estabelecer a tese de vocês,
o ponto de vista que vocês querem defender. Aí, para vocês não se perderem, vocês colocam essa pergunta: qual é o ponto de vista que eu estou defendendo? Aí você coloca só numa frase, isso e isso. Para você não se perder, porque para te ajudar a lembrar que nos próximos parágrafos de desenvolvimento, você vai precisar retomar a tese estabelecida no parágrafo de introdução. E quando você retomar, você precisa comprovar, você precisa defender que o seu ponto de vista está correto. Então, qual foi o primeiro argumento que o autor desse texto utilizou para comprovar e defender a tese dele? Ele vem mostrar que os grandes meios de comunicação eles vêm tendo um poder, né, de vender uma imagem, de vender uma ideia, e aí as pessoas, pela falta desse pensamento crítico que elas estão defendendo lá na tese, né? Aliás, e as pessoas, pela falta desse pensamento crítico, e isso é a tese do autor, defendida lá na introdução, como as pessoas não têm esse pensamento crítico, os grandes meios de comunicação, né, conseguem vender essa ideia, as pessoas acabam comprando por serem influenciáveis, porque falta o pensamento crítico. Tá? Gente, passando ao nosso terceiro parágrafo, ele vai dar continuidade à defesa da tese. Como neste texto ele só estabeleceu um elemento lá na tese, então aqui ele vai criar dois argumentos tratando desse mesmo elemento. Lembram que às vezes, ou nas instruções que eu dei, como uma das possibilidades era que na tese você poderia sugerir 2 pontos, se posicionar, né, em 2 pontos, para no desenvolvimento, em cada ponto você retomar com uma argumentação, né, e comprovar. Aqui ele só colocou um ponto na tese, que isso não é problema nenhum, e ele, no desenvolvimento, criou, né, 2 argumentos falando desse mesmo ponto, para comprovar, para provar que está faltando senso crítico nas pessoas, por isso que elas estão sendo influenciáveis facilmente, e aí acabam se submetendo a procedimentos estéticos e muitas vezes acabam prejudicando, né, comprometendo a saúde, porque não estabelecem, não compreendem esse limite entre estética e saúde. Como é que ele comprova, né, a tese dele no terceiro parágrafo? Ora, ele diz o seguinte: outro sim faz-se mister salientar a atuação do sistema capitalista como perpetuador de uma teia social que privilegia a estética em detrimento da saúde. Veja que lá no segundo ele falou dos grandes meios de comunicação, as revistas de moda, os editoriais de moda. Aqui ele já vem culpar o sistema capitalista que vende, né, uma ideia, e aí às vezes essa ideia ela se sobrepõe, essa ideia coloca a estética acima da saúde. Vamos ver como é que ele desenvolve esse posicionamento, né, dele, esse argumento. Sob esse prisma, na tentativa cada vez mais compulsiva de obter maiores lucros, as empresas criam sempre novos padrões comportamentais e passam a excluir socialmente os indivíduos que não se adequam a esses padrões. Diante desse cenário, milhares de pessoas, buscando atender às normas impostas pelas instituições controladoras do comportamento, passam a desenvolver diversos transtornos físicos e psíquicos, como a bulimia e a anorexia,
doenças relacionadas à excessiva preocupação com a aparência corporal. Ora, resumindo o que ele falou, ele culpa o sistema capitalista porque ele vende uma ideia, né? A ideia do corpo perfeito e tal. Quem não se enquadra nessa ideia é excluída. E aí, como as pessoas tá faltando o senso crítico, elas acabam se submetendo a isso. Elas acabam sendo submissas a essa imposição e, em consequência, acabam comprometendo a saúde, desenvolvendo determinadas doenças. Tá? Então, é nesse sentido que ele vem falar da... Agora, o que eu sugeriria aqui, eu senti falta de ter linguisticamente termos mostrando retomando essa ideia da falta do pensamento crítico. Entende? Está aí a ideia. O capitalismo vende uma determinada ideia de corpo perfeito. Quem não estar dentro do padrão é excluído. Como eu não quero estar excluído, né? Como eu não quero estar excluído, eu acabo comprando a ideia e me submeto a isso. Se eu faço isso, significa dizer que está faltando senso crítico. Entende? Então, o que eu estou sentindo falta aqui na argumentação? Que ele tivesse mostrado melhor, ou tivesse retomado melhor essa falta do senso crítico, que está aí, mas eu penso que linguisticamente deveria estar materializado de uma outra forma. Mas não deixa de defender, certo? Esse fato demonstra, portanto, a necessidade de ações que visem à modificação desse panorama. Então vejam, retomando aqui, na tese ele diz que as pessoas, o senso crítico não está aguçado, aí por isso que elas se submetem a isso. Como é que ele comprova isso? Vem para os grandes meios de comunicação, em especial as revistas e os editoriais de moda, como que eles impõem uma ideia e as pessoas compram essa ideia. Se elas compram, é porque o senso crítico está faltando. A mesma coisa acontece com o sistema capitalista. Ele vende uma ideia, quem não se enquadra nisso é excluído, e como eu não quero ficar excluído, eu me submeto a isso. Então, falta senso crítico também, por isso que elas estão se submetendo, né? Engolindo essa ideia imposta. Aí eu retorno a dizer, eu senti falta de mostrar aí no texto, linguisticamente, retomar de forma mais explícita mesmo essa falta de consciência, essa falta desse pensamento crítico para refletir diante dessa imposição do sistema capitalista, diante dessa imposição dos grandes meios de comunicação. Certo? Qual o segundo argumento que o autor usa para comprovar e defender sua tese? Então eu sugiro que a partir de hoje vocês também façam isso. Ao terminar o parágrafo, você reflita sobre o seu processo de escrita. Você diga assim, qual foi o argumento que eu utilizei para provar a minha tese? Será que eu realmente comprovei? Será que eu realmente justifiquei o meu posicionamento? Será que eu realmente defendi? Entende? Porque vejam bem, se o autor desse texto tivesse se questionado aqui, qual o argumento que eu vou utilizar para comprovar? Bom, eu vou falar que o sistema capitalista está influenciando as pessoas. Mas se ele tivesse começado a se questionar, realmente está defendendo? Será que não está faltando alguma coisa? Talvez essas reflexões poderiam fazer com que ele tivesse percebido.
na minha tese eu falei que as pessoas não estão tendo senso crítico. Então eu preciso mostrar que, em relação a este parágrafo, o capitalismo vende uma ideia, as pessoas estão comprando, mas estão comprando porque não se posicionam criticamente. Então, quando você começa a analisar a tua própria escrita, o que você mesmo escreveu, você começa a perceber coisas. Por exemplo, ontem eu estava corrigindo o texto de um aluno, aconteceu mais ou menos isso, mas era uma outra temática. E aí eu perguntava, mas isso aqui, você disse que na tese é por causa disso, mas na defesa você nem citou nada sobre isso. Entende? A pessoa diz, não, mas eu citei isso e isso, mas será que não precisaria linguisticamente semiotizar? Né? Será que não precisaria semiotizar, materializar linguisticamente certas expressões para que você realmente consiga retomar, né, de forma mais adequada a sua tese? Entende? Então eu sugiro que, ao produzir os textos de vocês, vocês não entreguem como que alívio, terminei. Claro que é interessante, né? Quando a gente termina e se livra e coisa boa. Mas não vejam a escrita assim como um fardo. Entenda o processo de escrita como algo que vai te desenvolver cognitivamente. Ao produzir os teus textos, tenha o prazer de revisitá-los e entender o que você escreveu. O que foi que eu quis dizer com isso? Será que não está faltando nada? Você mesmo tenta criticar o teu próprio texto, né? Isso faz parte do processo de escrita e do amadurecimento, tá bom? Agora a gente vai para o último parágrafo, que obrigatoriamente na redação do Enem é preciso estabelecer uma proposta de intervenção. Não pode finalizar fazendo um resumo das ideias do texto ou trazendo uma outra argumentação. É uma proposta de intervenção. Relembrando, primeiro parágrafo, na introdução, estabeleça a sua tese. O que é a sua tese? O seu ponto de vista. Segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento. Defender a minha tese. Comprovar a minha tese, justificar a minha tese. É como se eu quisesse convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista está certo. É como se eu quisesse persuadi-lo. Tá? E, no último parágrafo, obrigatoriamente, no Enem, você precisa estabelecer uma proposta de intervenção. Tá bom? Vamos ver como que ele faz essa proposta. Lembrando, gente, essa proposta ela precisa estar articulada à discussão que você vem tecendo no texto. Então vamos entender aqui. A tese deste aluno aqui é a seguinte: a falta do pensamento crítico está levando as pessoas a se submeterem a problemas de saúde porque não compreendem os limites entre saúde e estética. Para ele é porque falta pensamento crítico. Aí ele defende, falando dos grandes meios de comunicação, como que isso pode influenciar essas pessoas. Vem para o sistema capitalista, como que isso influencia essas pessoas, já que não têm um pensamento crítico, elas são influenciáveis. A proposta de intervenção tem que dialogar com essa problemática. Então, se ele disser só assim na proposta, as pessoas precisam ter cuidado, enfim. É preciso ter um cuidado em refletir se essa proposta está resolvendo esse problema. Se está faltando senso crítico nas pessoas, a sua proposta precisa dialogar com essa problemática. Eu preciso sugerir algo que faça com que as pessoas comecem a pensar criticamente, entende?
e, a partir disso, elas não se tornem mais influenciáveis e comecem a entender, a perceber que, em primeiro lugar, é a saúde. É preciso se preocupar com a estética, sim, porque tem a questão da autoestima e etc. Mas, quando isso coloca a minha saúde em risco, é hora de refletir. Então, se falta senso crítico, a minha proposta de intervenção tem que resolver esse problema. Entende? Vamos ver. Pronto, vamos supor que ele só diga que as pessoas precisam, em vez de fazer procedimentos estéticos, as pessoas precisam fazer atividades físicas. Tem alguma relação? Tem. Mas a tese falou da falta de pensamento crítico, então é necessário retomar isso para que o texto ele possa estar todo articulado e assim a gente pode falar de progressão temática. Ou seja, eu estou falando de um tema, eu estabeleço uma tese sobre esse tema, nos parágrafos de desenvolvimento eu comprovo retomando essa tese, né, defendendo, e na proposta de intervenção eu articulo a minha ação com tudo que eu vim dizendo antes. Então o texto ganha progressão temática. Gente, aí é a conclusão, né? Vamos ver logo aqui, ó. Pessoal, sigam esse modelo aqui. Depois vocês começam a usar os próprios, mas por enquanto sigam essa estrutura como uma possibilidade. Tem gente que não está só sugerindo a ação assim solta, sem articular a tese. Tem gente que não estabelece o agente, diz a ação, mas não diz como é que a ação vai ser realizada. Tem gente que diz o agente, diz a ação, fala mais ou menos como é que ela vai ser feita, mas não dá os efeitos da ação. Olha, vejam bem, a proposta de intervenção no Enem, ela é uma das competências que são analisadas, né? Inclusive. E aí, para você ganhar um 200 na proposta de intervenção, você necessariamente, hoje, precisa estabelecer uma proposta de intervenção que contenha estes 5 elementos. Quem é o agente? Qual é a ação? Como é que a ação será realizada? Quais os efeitos positivos da ação? Quando essa ação for realizada, isso vai gerar o quê? Que efeitos positivos na sociedade? E o detalhamento. Quanto melhor ela é bem explicada, né, detalhada, tanto esses efeitos quanto o modo como ela é realizada, isso aí vai garantir uma pontuação maior nessa competência, que é a proposta de intervenção. Então nós vamos fazer o seguinte, percebam que eu coloquei uma cor, né? Cada corzinha aí representa um elemento desse, tá? Então a gente vai lendo e nós já vamos identificando, tá? Nós vamos lendo e já vamos identificando qual é o elemento da proposta de intervenção. Destarte, portanto, ele está concluindo a ideia, né? Desse modo, portanto, destarte. O governo federal, o agente, percebem? Através dos ministérios da saúde e da educação. Veja, em parceria com as pastas correspondentes em nível estadual e municipal. Veja que aí eu tenho o agente. É o governo federal, mas representado pelos ministérios da saúde e da educação. Esses 2 ministérios vão realizar algo em parceria com as esferas estadual e municipal. Então, quem são os agentes? O governo federal, representado, né, aí, Ministério da Educação e Saúde, e as esferas estaduais e municipal. Aqui eu tenho um agente.
Ele vai fazer o quê, né, em parceria com esses agentes? Deve promover nas escolas, nas universidades e nos demais espaços de discussão social o debate sobre os limites entre a estética e a saúde. Isso é ação. O que é que o governo federal, em parceria com os estados e os municípios, aí é o agente, o que é que ele vai fazer em parceria com esses agentes? Ele vai promover em escolas, universidades e demais espaços de discussão debates sobre os limites entre a estética e a saúde. De que modo? Como é que essa ação vai ser realizada? Corzinha amarela. Por intermédio de palestras, oficinas e seminários, com o intuito de levar os indivíduos a um pensamento crítico sobre quem são os criadores das normas e padrões comportamentais e quais são os seus reais objetivos. Observem, essa proposta está muito boa. Esta proposta está muito boa. A argumentação está boa, mas ajustes seriam necessários, mas, a meu ver, essa proposta está muito boa. O agente está muito bem delimitado, né? O governo federal em parceria com. A ação está muito bem delimitada, promover nas escolas e outros espaços debates sobre limites entre estética e saúde. Como que isso vai ser feito? Por meio de palestras, oficinas e seminários. Agora, o efeito dessa ação. Corzinha cinza. Desse modo, a sociedade em geral passará a questionar criticamente o que lhe é imposto e desenvolverá ações visando a um benefício de saúde ao invés da mera busca de uma aprovação do corpo social. Percebam que ele resolveu o problema que ele citou lá na tese. Ele falou de pensamento crítico, que não tem. E a ação que ele propõe é exatamente para resolver essa problemática. Pergunta importante. E o que é esse detalhamento da ação? Ora, ele poderia ter dito só assim, ó, o governo federal, em parceria com os estados e municípios, deve promover debates. O agente teria ação. Mas do jeito que ele colocou aí, ficou mais detalhado quando ele diz que o governo federal, representado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, já fica mais detalhado. Ele poderia ter dito só assim, deve promover debates sobre o limite entre estética e saúde. Teria ação. Mas do jeito que ele colocou aí, deve promover debates nas escolas, nas universidades, nos demais espaços de discussão social. Está mais detalhado. Entende? O efeito, ele poderia, o modo, por intermédio de palestras, oficinas e seminários. Ponto, poderia ser o modo, só até aí. Mas do jeito que ele colocou, está muito mais detalhado. Esse modo, por meio de palestras, oficinas e seminários, com o intuito de levar os indivíduos a um pensamento crítico. Entende? Então, ele detalha a caracterização do agente, do agente, né? Que no caso aí é mais de um, trabalhando em conjunto. Ele detalha o modo como... Ele detalha a ação. Ele detalha os efeitos da ação. Então, gente, é nesse sentido que a gente fala do detalhamento da ação, dessa proposta. Às vezes, o aluno tem um agente, tem a ação, tem o efeito e tem o meio. Só que, às vezes, é dito de uma forma tão superficial, sem detalhamento, que não daria para dar 200. Né? Então, a forma como ele expõe aí
faz com que essa proposta de intervenção ela seja 200, né? Aí uma outra coisa que vocês não podem esquecer. Além do agente, ação, como a ação será feita, os efeitos da ação, tudo muito bem detalhado. Se isso não estiver articulado à tua discussão, não serviu de nada. Então é preciso atentar para isso também. A proposta de intervenção que você quer sugerir aqui, ela tem que dialogar com o que você vinha falando antes, certo? Ela tem que dialogar com o problema que você expôs lá na tese, comprovou que é por causa desses problemas, e aí eu vou resolver essa problemática por meio da minha proposta de intervenção. Gente, no mais, é isso, tá? E eu desejo uma ótima semana para vocês. Muito obrigado. Eu estou observando que vocês estão participando efetivamente das aulas. Eu sei que até hoje eu não fiz nenhuma live, né? Em algum momento eu irei fazer sim. Mas eu estou percebendo que vocês estão assistindo as aulas gravadas. Eu continuo pedindo e peço que vocês continuem fazendo isso, porque é importante, né? Já que as aulas não são presenciais, vocês precisam ter esse esforço, fazer esse esforço, ter esse comprometimento de buscar mesmo, né? Aprender, compreender essas discussões que eu trago para vocês. E aí, no mais, eu desejo uma ótima semana para vocês. Muito obrigado. Assistam, revejam quantas vezes for necessário, né? Se vocês não quiserem ficar ouvindo direto, né, a minha voz, tira o áudio, leiam o texto, vejam como é que o aluno inicia um parágrafo, como é que ele estabelece, como é que ele liga um parágrafo ao outro, como é que ele faz retomadas, como é que ele faz substituições, sabe? Mergulhem, né? Tentem compreender, vejam outros textos, isso aí vai amadurecer demais o processo de escrita de vocês, certo? Um abraço, estudem e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, tá?